Sim ou não? Então tá. Então abre a palavra de Deus comigo. Livro de Gênesis, capítulo de número 22. A gente vai ler o verso 7 e o verso de número 8. Gênesis 22, verso 7 e verso de número 8. Glória a Jesus. Gênesis é fácil de achar. Os que não acharam pode acompanhar aí no telão. Mas diz assim as escrituras: Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai? Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E os dois continuaram a caminhar juntos. Glória a Jesus. Quantos lembram da passagem de Gênesis 22? Acho que a maioria, texto conhecido. E eu queria caminhar hoje com vocês sobre essa pergunta de Isaque. Isaque pergunta para o seu pai: meu pai, eu já estou vendo o fogo, eu já estou vendo a lenha, mas onde está o para o holocausto? Então eu quero rapidamente hoje meditar com vocês sobre esta pergunta que ecoa desde Gênesis nas Escrituras: onde está o cordeiro? Você já parou para pensar? Onde está o cordeiro? Então, para a gente que é cristão, essa fala já tem resposta bem fácil, mas naquela época era uma pergunta que era bem profética. Então, era uma pergunta que precisava sempre ser respondida, porque os sacrifícios precisavam de um animal. E Isaque está lá com seu pai, e aí ele vê tudo, menos o animal para ser sacrificado. E ele rompe com o silêncio de uma caminhada, irmão. Ele está caminhando em direção ao altar para fazer um sacrifício, e ele deveria estar naquela jornada, e um momento ele se incomoda e, já não aguento mais, vou perguntar para o meu pai aqui, onde está o cordeiro, porque eu estou vendo que ele pegou tudo, e eu acho que ele esqueceu de trazer o cordeiro, né? E ele pergunta para o seu pai, e o pai dele responde para ele: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para quem? Para si próprio o cordeiro para o holocausto. Queridos, e essa história de Gênesis, eu queria só trazer a memória de vocês lembrarem quem era Isaque e quem era Abraão. Abraão é aquele que Deus chamou, e Deus chamou lá em Uz dos Caldeus e falou para ir para uma terra, e essa terra era uma promessa, e a promessa era que a terra era uma terra que emanava leite e mel, uma terra boa. E Abraão, sem duvidar no seu coração, ele pega e entra numa jornada em direção a essa terra. Todo mundo lembra disso? Então ele larga tudo e vai em direção a essa terra. E aí chega nessa terra, e ele está lá, e ele vai e fica muito tempo lá, e ele começa a receber novas promessas. E aí uma das promessas era que ele teria uma geração que ele seria de uma geração imensa, só que ele não tinha nenhum filho, e Deus promete para ele que ele teria um, e ele, você sabe a história, no decorrer da história, eles tentam dar um jeito, nasce Ismael, mas Deus continua falando: vocês vão ter, e eles estão com muita idade, e aí muitas dúvidas vêm, porque o decorrer do tempo, sabe como que é, né? Promessa que a gente recebe, com o tempo passando, o nosso coração fica como?
preocupado, cheio de incertezas, cheio de dúvidas, cheio de coisas, e o coração começa a ficar pesado. Mas queria tirar esse peso do teu coração, porque Abraão, ele recebeu a promessa, porque ele obedeceu e confiou na fidelidade do nosso Deus. Então quem te prometeu, meu irmão, não vacila, não escorrega, não atrasa, não faz nada diferente. Quem te prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu vou repetir até você ficar feliz, porque você pode estar preocupado no teu coração, mas eu vim aqui te lembrar da fidelidade do nosso Deus. Ele não falha, ele não erra, ele não muda, ele continua sendo fiel. Esse é o nosso Deus, o Deus fiel. E Abraão, ele está lá, ele segue, e aí eles recebem a promessa, queridos. Ó, que bênção receber a promessa. Isaac nasce. Isaac nasce, é muito bom receber promessa do Senhor, sim ou não? Sim ou não? É muito bom receber as promessas do Senhor chegando na nossa vida. É muito bom ter promessas sendo realizadas do Senhor nas nossas vidas. E aí Isaac está crescendo. A promessa está se desenvolvendo, a gente está lá, acostumado já com a promessa. A gente já está lá, com a promessa com a gente, e ela está lá, está funcionando, a gente já está até desejando outras coisas, a gente já está até querendo outras coisas, e a promessa está lá, firme. E, num certo momento, Deus chega e fala: quem é importante para você? A promessa que eu te dou, ou a obediência do que o Senhor, que você tem comigo? E ele faz um desafio para aquele que tinha recebido uma promessa que tinha vindo da próprio Deus. Ele fala: olha, eu quero o seu filho, o filho da promessa. E ele, por obediência, irmão, ele começa a juntar as coisas e vai em direção daquilo que Deus desejou. Será que você está disposto a levar até o altar as promessas de Deus para ficar com Deus? Todas as promessas que Ele te prometeu, você está disposto a renunciar do altar do Senhor para ficar com o Senhor? Será que tudo aquilo que Ele já acrescentou na tua vida, se Ele pedir hoje, você consegue levar até o altar? Se Ele pedir hoje, será que eu e você conseguimos derramar no altar do Senhor? O texto fala que Abraão está indo para lá, com o seu filho, numa jornada longa, numa jornada de algum tempo, até chegar no lugar que Deus pediu para ele colocar lá e imolar o seu filho. E eu queria te lembrar, ele iria fazer. Ele não precisou fazer, mas o texto mostra que ele ia fazer. Ele ia até o final, irmão, porque ele acreditava no poder do nosso Deus. Deixa eu ler para você. Hebreus 11, 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Fez o quê? Ofereceu, irmão. Isaque foi entregue naquele altar. Isaque morreu ali, no coração do seu pai. Por isso que pôde ter o cordeiro substituto. Porque um pai entregou o seu filho. O cordeiro substituto vem de um pai que entrega. O texto de Hebreus deixa claro: Isaque tinha sido morto ali. Então já não precisava mais derramar aquele sangue, porque aquilo que Deus precisava de Abraão, Deus já tinha recebido de Abraão. Deus recebeu de Abraão aquela oferta. E aí, o texto de Hebreus continua: aquele que acolheu as promessas, ofereceu o seu unigênito, do qual se havia dito: em Isaque será chamada a sua descendência, porque ele considerou que Deus era poderoso até
para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Querido, naquele momento crucial, ele já tinha escutado do seu próprio pai: olha, meu filho, a gente vai lá, a gente vai chegar lá, e Deus proverá para si. Só que eles chegam lá, irmão, ele é amarrado, ele é deitado naquele altar, ele é preparado como realmente alguém que ia ser morto em holocausto. E aí, não dá tempo de fazer, mas o que acontece ali, irmão? Um grito do céu: Abrão, 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 Abrão. Pode olhar do lado aí, o Cordeiro substituto está aí. O Cordeiro substituto. Em Gênesis a gente encontra essa história. Onde está o Cordeiro? E aí a gente tem essa resposta: existe um Cordeiro substituto para morrer no lugar da gente. Então a primeira coisa que a gente acha na resposta de onde está o Cordeiro é que é o Cordeiro substituto. Mas é Cordeiro substituto, e a gente observa a vida daqueles que foram alcançados pelo Cordeiro naquele dia. Era uma vida de fé, obediência e entrega total no altar do Senhor. O Cordeiro é substituto para aqueles que se entregam, obedecem por fé. O Cordeiro substituto, ele ainda funciona hoje, meu irmão. O Cordeiro substituto funcionou para lá, e ele proveu para aquela família, aquela situação, e Deus continua provendo hoje o Cordeiro substituto para nós. Mas se a gente avançar no livro de Êxodo, a gente vai ter a instituição da Páscoa. E aí eu não vou ler o texto, o texto é grande e o contexto é maior, e senão não consigo chegar no final. Mas todo mundo conhece que teve as pragas no Egito, o povo estava escravizado e Deus manda essas pragas. E uma dessas pragas era a morte dos... Então todo primogênito ia morrer debaixo dessas pragas. Só que Deus dá uma orientação para o seu povo. Diz que teria que ter um cordeiro sem defeito, sem mácula, e que eles iam cozinhar e eles iam se alimentar e toda a família ia ter. E, além disso, eles precisavam pegar desse cordeiro e passar nos umbrais da porta o sangue desse cordeiro, que era um sinal e uma marca, para que quando o anjo da morte viesse visitar todos que tinham a marca do sangue, eles não eram afetados por aquilo que ia acontecer, que era a morte de todos os primogênitos de todas as famílias. Então, ali é algo que está acontecendo e vem o juízo de Deus sobre o lugar. Só que todos aqueles que têm esta marca, todos aqueles que se alimentam do Cordeiro, eu vou repetir, hoje foi ceia, tu lembra, né? Todos aqueles que têm a marca do sangue, ou se alimentam do Cordeiro, estão ali, eles eram livres daquilo que estava vindo. E a Páscoa ali é uma figura, é uma aliança daquilo que estava vindo, porque se a gente ler o texto vai falar que era uma aliança eterna para aquele povo. Então a Páscoa aponta também para um cordeiro, mas um cordeiro que traz livramento da morte, irmão. Então o cordeiro, ele não é só aquele que provê, mas ele também é aquele que livra da morte. O Cordeiro de Deus é aquele que livra da morte. Então eu não vou ler o texto, mas queria te lembrar disso. Era uma ordem para cada família, e toda família que obedecesse tinha a proteção, e a morte não tocava mais nela.
A morte ia passar lá, e o texto, se você lê, ela passa e mata muitos primogênitos naquele dia, e muitos gritos deveriam acontecer, muitas famílias estavam enlutadas, mas o povo de Deus teve livramento, o povo de Deus foi protegido, o povo de Deus não sofreu dano da morte. Por quê? Porque eles estavam debaixo da obediência e daquilo que o Cordeiro podia fazer. E era um símbolo também. O sangue do Cordeiro nos umbrais da porta trazia livramento da morte. O sangue do Cordeiro, querido, ele traz proteção. O sangue do Cordeiro, ele traz livramento. O sangue do Cordeiro demonstra uma aliança perpétua, como a Páscoa apontava por uma aliança eterna. É eterno, irmão, aquilo que Deus está fazendo. É eterno aquilo que Deus aponta. É eterno aquilo que Deus está realizando. Mas em terceiro, e aí eu queria avançar para o Novo Testamento já, porque senão a gente não termina. Queria ler com você mais uma vez o Cordeiro. E aí está lá em João 1, verso 29. E aí o contexto aqui é aquele que prepara o caminho, é aquele que é a voz no deserto, é aquele caniço agitado pelo vento, é aquele que foi convidado a ir para um lugar onde ninguém estava querendo ir, mas as pessoas iam atrás dele porque ele tinha uma mensagem muito suave, igual os dias de hoje, uma mensagem que acalentava os corações, igual os dias de hoje. Ele pregava o evangelho, e o evangelho era mais ou menos assim: raça de víbora, quem está ensinando a vocês fugirem? Entende? Então a mensagem de João era uma mensagem agradável aos ouvidos, mas ele estava cheio de gente indo para o deserto ouvir essa mensagem, porque a mensagem trazia salvação, a mensagem trazia cura aos corações, e não tinha a ver com você vai receber. Não, João, quando passava lá a esposa a amante, sei lá o que ela era, ele falava: o juízo vai vir, vocês estão cometendo adultério, vocês estão fazendo coisas erradas. João era aquele, irmão, aquele homem que comia gafanhoto e mel silvestre, se vestia de pelos, é aquele homem. E aí ele batizava, e ele fala: eu batizo para arrependimento. E a gente conhece ele exatamente por aquilo que ele realizava, porque era João o Batista, porque batizava. E aí ele está lá no deserto, e aí ele está fazendo lá aquilo que ele faz, e as pessoas vinham para João para ser batizada. Esse é o contexto da história de João ali, resumida do resumo, né? E aí, em 1:29, diz assim: e no dia seguinte, João viu Jesus. No dia seguinte, João viu quem? Quem João viu, irmão? Jesus. E aí Jesus está chegando, e João, ele muda a mensagem? Ele não muda a mensagem. Ele muda a mensagem? Não muda a mensagem. E aí ele olha para Jesus e fala assim, Jesus aproximando dele, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira... Eis o Cordeiro de Deus, que tira... Mudou toda a mensagem, irmão. Porque agora João está olhando e não está vendo o pecado mais das pessoas, mas está vendo aquele que remove de vez o pecado das pessoas. E ele vai usar um símbolo, e esse símbolo ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus. Queria ler mais um trecho de João com vocês. Está lá no livro de Mateus, capítulo 3, verso 11, que diz assim: eu, na verdade, batizo vocês com água para o arrependimento. Então João está contando: olha, eu faço isso, eu batizo com água
para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, querido, no começo do texto ele já fala, olha, esse é o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado, ele tira, ele remove, ele já não é mais uma sombra, como naqueles textos que a gente estava lendo, ele agora remove de vez, porque de ano em ano, queridos, era necessário fazer sacrifício, de dias a dias era necessário, e era provisório, era temporário aquilo que era feito, o sangue daqueles animais cobria por um tempo, mas o sangue do Cordeiro de Deus, de uma vez por toda, uma única vez, é suficiente por tantos e tantos tempos que for necessário, até que ele venha. O sangue do Cordeiro de Deus, meu irmão, é suficiente para remover o poder do pecado, da influência do pecado sobre mim e sobre você. É o sangue derramado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, a todos aqueles que aceitam esse sangue derramado, confessam que ele realmente é o Cordeiro de Deus, aí o texto está começando a ampliar. Por quê? Porque o texto está falando de batismo, então todos aqueles que recebem ao Senhor, eles são batizados. Todo mundo que aceita o Senhor, um momento dele vai chegar de ser batizado, e esse batismo é uma confissão pública, demonstração de arrependimento. Só que a gente sabe que quando a gente aceita a Cristo, algo acontece nesse momento, porque agora Ele é mais poderoso, Ele não precisa do sinal público, por mais que seja hiper importante, e todos aqueles que aceitam a Cristo têm que ir para esse lugar, porque Ele mesmo nos deu o exemplo. Beleza? Tudo bem? Então ele mesmo deu o exemplo, então todos precisam se batizar, mas tem algo que acontece no nosso coração, quando reconhecemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O texto fala, ele é mais poderoso, ele coloca o Espírito Santo dentro de você, querido, ele coloca como selo, como sinal. Por quê? Porque agora não é o sinal do sangue na tua porta, é o sinal que está dentro de você. Você tem o Espírito Santo, você tem o selo do Espírito para andar nessa terra, para conduzir a tua vida nessa terra, porque Cristo veio não só para remover o pecado, mas te transformar, irmão. Ele não veio renovar a tua vida, ele veio transformar, te dar uma nova vida, uma vida sem pecado, uma vida justa, uma vida que agrada a Deus. Por isso que você precisa olhar para o Cordeiro de Deus e lembrar, ele se sacrificou por mim, ele derramou o seu sangue por mim, ele foi moído por mim, ele foi até o final por mim, para que eu não precisasse mais morrer. É o Cordeiro que fez isso, irmão, não é o seu esforço. Salvação não vem por aquilo que você fez aquilo que ele fez naquela cruz, a cruz do Calvário, querido, derramou todo o seu sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue do Filho de Deus, naquela cruz escorrendo, sendo maltratado, cuspido, acusado, traído, todas essas coisas, por mim e por você, porque ele escolheu se esvaziar, descer da sua glória, assumir a forma humana e ir em direção à cruz. E a palavra de Deus vai dizer que ele foi em obediência e ele foi até o final. Você lembra dele no Getsemane? Senhor, Deus meu, passa de mim esse cálice, mas eu não quero que seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. É Jesus mostrando para a gente que o Cordeiro iria
ir até o final, mas aí a humanidade de Jesus explodindo, suando gotas de sangue, derramando choro na terra, para falar para mim e para você: eu fui até o final, porque eu enxerguei a tua vida, eu enxerguei você, eu enxerguei o Anderson, miserável, pobre, mendigo, pecador, e tirei ele desse lugar. O Cordeiro de Deus, querido, não é mais um símbolo, mas é agora o Cordeiro que morreu na cruz para remover de vez o poder e te libertar do império das trevas e te caminhar para a maravilhosa luz. Eu não sei o quanto você tem palavras de gratidão sobre isso, eu não sei como isso aquece o teu coração, mas eu queria te falar: Jesus fez isso por mim e por você, para que a gente tenha agora não só uma marquinha, mas ter um selo de verdade, que não vai só te conduzir nessa vida, mas vai te levar para a vida eterna. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vos batizará, ele vai imergir você no Espírito, ele vai te empoderar no Espírito, e ele vai usar o fogo para te purificar, uma vez por todas limpo, não mais escravos do pecado, não mais escravo deste mundo, mas livres para adorar, bendizer, exaltar o Senhor, porque Ele é o Cordeiro de Deus e Ele é digno. E agora eu vou ler, porque Ele é digno de quê, irmão? Depois de ter feito isso, Apocalipse capítulo 5, verso 6, diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, mas a gente acabou de ler, o Cordeiro estava aqui na vista de João, mas a gente lembra que o Cordeiro morreu, ele derramou o seu sangue, ele derramou todo o seu sangue, para remover do poder do pecado, mas ele não ficou morto, ele está vivo, ele não está morto, ele está vivo. Ele não está morto, ele está vivo, ele está sondando o meu e o seu coração, ele está vivo, irmão. E agora, o contexto de Apocalipse é João recebendo o convite para ver as coisas que em breve iriam acontecer. Isso é Apocalipse 5, 4 e 5. João em breve, ele tem convite para o céu, e aí ele está na sala mais poderosa do mundo. Ele está na sala mais incrível do mundo. Eu queria estar lá, queria visitar aquela sala, a sala que tem mais barulho, que tem mais, é a sala, irmão, é a sala do trono de Deus, é a sala que só os lavados, é a sala só daqueles que creem, é a sala que só daqueles que foram lavados e remidos nesse sangue vão poder visitar. É a sala do trono de Deus. E aí João vê o Cordeiro, e aí o texto vai falar como tinha sido morto. Tinha sido, irmão. João coloca o Cordeiro como no passado, não está mais morto. João já explica: ele tinha sido, mas agora eu estou vendo, ele está vivo. Agora eu estou enxergando e ele está aqui, em pé, eu estou vendo, é o Cordeiro. É ele, é aquele mesmo, é ele, o Cordeiro, ele está vivo, e aí ele descreve o Cordeiro, ele tinha 7 chifres, bem com 7 olhos, e são 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda, meu irmão, você não está entendendo, você lembra que João Batista falou? Olha, ele vos batizará com o Espírito Santo. Aí agora você está lendo e vendo o Cordeiro no céu, e aí o Cordeiro está no céu vivo, e aí ele tem os 7 espíritos, ele tem os 7 chifres, ele é aquele que tinha sido morto, mas está vivo, mas ele tem os 7 espíritos para enviar sobre toda terra, irmão. Então por que você ainda está com medo de receber o poder do Espírito Santo?
Porque você ainda está com medo de receber aquele que pode derramar sobre toda a terra o Espírito Santo. Esse dia vai ser pleno, irmão, porque eu creio que o poder do Espírito vai aumentar. O poder do Espírito vai aumentar até o final, porque a igreja vai se tornar gloriosa. Os filhos de Deus vão ser cheios. É uma igreja plena, que se santifica, que busca o Senhor, que ora, que jejua, que vai em direção, não por aquilo que quer receber, mas por obediência e amor, porque já estão compradas no sangue do Cordeiro, e Ele está derramando do teu espírito todo dia. E aí às vezes a gente fica preso a uma experiência, uma única. Ele está aí, ó, se manifestando todos os dias. Ou eu estou esperando um culto especial para ter experiências com esse Deus. Eu queria te lembrar, irmão, a gente pode ter experiências com Deus numa reunião tão bonita como essa, mas a gente pode ter experiências com Deus dirigindo um carro, tomando um banho, lavando uma louça. Deus, Ele não só está nesse ambiente, Deus está derramando o seu Espírito sobre toda a terra, até que ela seja cheia da sua glória. Então você está varrendo a tua casa, você está levando seus filhos na escola. Não se limite a receber desse poder, não fique temerosos com aquilo que vão pensar de você. Seja cheio do poder de Deus, para testemunhar desse Deus, aquele que te comprou. Verso 7, veio, pois, e tomou da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando o Cordeiro pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante dele. Cada um tinha harpas e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo, e entoavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro, de romper os seus selos, porque fosse morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e constituiu para si reinos e sacerdote, e reinarão sobre a terra. E vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujos números eram milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com forte voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ele é digno agora, irmão, de receber toda a sua força, irmão. Entrega ao Cordeiro. Eu queria te lembrar, aquela sala, quando acontece isso, homens que receberam coroas, recompensas, estão com elas na cabeça, mas quando tem esse grito, esse romper, eles não conseguem, eles se prostram. E sabe o que eles fazem com a recompensa? Não vale mais nada, ela é digna de ser jogada na sala do trono, nos pés do Cordeiro, porque é Ele que é merecedor e digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Ele é digno, meu irmão, Ele é digno, meu irmão, de você derramar seu choro, de você saltar, de você se entregar, de você romper com as suas limitações. Ele é digno, o Cordeiro foi morto e Ele é digno de receber toda a adoração. O Cordeiro é digno, o Cordeiro é digno. Onde está o Cordeiro? Onde está o Cordeiro? Onde está o Cordeiro digno? Ele tem autoridade, Ele tem dignidade, Ele tem poder, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Então Ele é o Cordeiro digno de receber adoração. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro. Queria ler mais um texto com vocês e a gente já segue para o final.
Está lá em Apocalipse 22, verso de 1 a 5. Então o anjo me mostrou o rio da água viva, da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Vou repetir. Então o anjo me mostrou um rio da água viva, da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Do trono de Deus e do trono do... O Cordeiro está onde, irmão? Sentado no trono. O Cordeiro digno está sentado no trono. O Cordeiro está sentado no trono do governo do mundo. O Cordeiro de Deus vivo está sentado no trono. E aí, o texto está mostrando que do trono sai águas. E aí eu queria te lembrar que o Evangelho, lá nos Evangelhos, fala que todos aqueles que recebem Jesus, do seu interior, fluirão. Do seu e do meu interior, fluirão rios de água. Da onde sai essa água que flui do seu interior? Da onde? Não é da sua capacidade, meu irmão. Não é daquilo que tu tão incrível do teu conhecimento. É do Cordeiro. É daquilo que Ele colocou dentro de você. É o Cordeiro, meu irmão, que realiza o querer, o efetuar. Nem para adorá-lo a gente consegue. Se Ele não manda o Espírito, a gente não conseguiria abrir uma palavra. A gente só consegue adorar porque Ele veio morar dentro de nós. Porque Ele falou que quando Ele viesse, Ele não só trazia consolo, não só guiaria a toda a verdade, mas nos levaria a adorar aquele que está sentado no alto trono. O Cordeiro está sentado no trono e está fluindo águas, rios de água viva desse trono, e que está fluindo de você, essa água da vida, essa água que mata a sede, e você não precisa ter sede, e ela só não mata a sua sede, mas ela pode ser oferecida ao sedento, ao perdido. Essa água está disponível, está fluindo de você, porque o Espírito está aí, dentro de você, do teu interior, meu irmão, do meu interior, fluirão rios de água viva. Só que Ele está agora, não só sentado no trono, mas o texto vai falar que está no meio de uma praça, no meio de uma cidade, e tem um rio nessa praça, que está jorrando de lá. E aí, no meio da praça, de um lado e do outro do rio, está a árvore da vida. Está a árvore da vida. E ela produz frutos, 12. Um para cada mês do ano, para a gente entender, né? E ela dá os seus frutos mês a mês. Só que vai falar das folhas. E aí os antigos gostavam muito de usar folhas para fazer chá, porque o chá trazia cura, remédio. E o texto vai falar que as folhas dessa árvore são para a cura de todos os povos. Meu irmão, do teu interior está fluindo água, mas essa água, ela não está só fluindo do trono, ela está passando pela árvore da vida. Eu vou ilustrar. Ela está fazendo um chá e trazendo para a terra para curar todos os povos já.
Isso é uma figura que vai acontecer em breve, irmão. Mas já está acontecendo hoje, porque do teu interior está fluindo hoje. Então você já tem remédio. Você já pode ser o bom samaritano. Você já pode aquele que gasta a tua vida para que outros sejam curados. Não seja como o levita. Não seja como aquele sacerdote que larga à beira do caminho. Já começa a usar do rio que flui, que já está vindo remédio para curar todos os povos. Curar todos os povos. E aí a gente sabe que no futuro, e aí eu vou ler o futuro. Deixa eu achar. Então vamos lá. Apocalipse 7:13. Diz assim: um dos anjos me falou dizendo: este que está vestido de vestes brancas, quem são e da onde vieram? Então aqui o contexto é os juízos. E aí ele está perguntando, né? E aí o anjo pergunta para João e João fala: ó, tu sabes. E aí ele começa a receber a revelação. E aí o anjo vai responder: esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirão com sua sombra, e nunca mais terão fome, e nunca mais terão sede. Nem o sol, nem calor, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará, e os seguirá e servirá como guia para as fontes das águas, que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não chorar mais, não ter mais fome, não ter mais sede, não ficar mais queimadinho do sol. Nada, porque nada vai acontecer mais com aquele corpo glorioso que eu e você vai receber. Porque o sangue do Cordeiro. E o texto está falando, eles vieram, mas eles vieram de grande tribulação. Eles vieram do período da grande tribulação. E aí, eles não só estavam num período de grande tribulação. O problema é que a gente está preocupado com a grande tribulação, né? Mas o texto está falando, eles no meio da grande tribulação, lavaram suas vestes, branquiçaram suas vestes. Mas é um período terrível, é um período de trevas, é um período que a maldade vai se multiplicar. Mas os crentes estão lavando as suas vestes, estão purificando as suas vestes, estão lavando no sangue do Cordeiro, estão confiando no sangue do Cordeiro. Então pode se levantar o que quiser, irmão, pode ser grande, pode ser imenso, pode ser grande aflição. O que você está fazendo? Estou lavando as minhas vestes, estou adorando o Cordeiro, estou confiando no Cordeiro substituto, estou tendo uma aliança eterna com Ele, e eu não vou desistir. E você? Eu não vou desistir, e você? Você vai desistir, sim ou não? Pode vir grande tribulação, pode vir grande dificuldade, pode vir momentos de perda, de luto, de dor, pode vir momentos de pedir todas as suas promessas que você já recebeu, pode vir qualquer coisa, tu está continuando confiando em fé e obediência no sangue do Cordeiro, esperando promessas superiores. Lembra, a gente começou com Abraão. A Bíblia fala que Abraão peregrinou naquela terra, com quem que olha para o alto, buscando não uma terra, mas a cidade, onde Deus é o arquiteto e construtor. Abraão olhava para o céu todos os dias, quando é que essa cidade vai descer? Quando é que a nova Jerusalém vai se tornar realidade aqui na terra? Abraão estava com seus olhos fixos no céu, esperando promessas superiores. Então, se a gente tem promessas superiores, o que são as promessas terrenas?
Se os meus olhos estão no autor e consumador da nossa fé, o que são esses momentos passageiros? Paulo vai ilustrar: posso passar por tribulação, posso passar por luta, posso passar por dificuldade, posso passar por isso, posso passar por aquilo, posso sentir fome, mas posso ter promessas grandes, posso ter abundância, posso ter cura, posso ter tudo isso, mas eu não posso perder a Cristo. Eu não posso desistir no meio do caminho. Eu não posso olhar para a minha vida e desistir, porque eu tenho promessas superiores. Onde está o Cordeiro, irmão? Onde está o Cordeiro na sua vida? Onde está o Cordeiro? Você já olhou? Você já quebrou esse silêncio? Isaac quebra o silêncio. E ele pergunta: onde está o Cordeiro? Meu pai, onde está o Cordeiro? Eu queria te lembrar, o Cordeiro está no lugar de dignidade, no lugar do trono, recebendo adoração, mas ele também, na pessoa do Espírito, está aqui. O Cordeiro de Deus, ele veio para habitar comigo e com você. O nome dele é Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. O nome dele é Emanuel. O nosso Deus está presente aqui. Ele não só está no alto e sublime trono, ele não só está olhando de lá para cá. Você lembra da visão de Estevão? Estevão está sendo morto. Irmão, era muita pedrada. Irmão, ele está lá se desfalecendo já. Podia ter uma palavra de murmuração na sua boca, e ele está falando para aquelas pessoas em direção a Deus, exercendo o sacerdócio. Eles não sabem o que estão fazendo, e quando ele leva os seus olhos, ele vê o Cordeiro em pé, o esperando. O Cordeiro de Deus em pé no céu, irmão, o esperando. E aí ele pode olhar para aquelas pedras. O que são essas pedras? O que é a morte se eu tenho o selo do Cordeiro? O que é a morte se eu já fui liberto do pecado? O que é a morte? Ela só é a ponte de me fazer encontrar com aquilo que eu mais desejo, que é olhar a face do Cordeiro e ver a sua glória. O Cordeiro, ele está no trono, e Apocalipse 22 vai dizer: bem-aventurado é aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque terão direito de comer da árvore da vida, para que possam entrar na cidade pelas portas, porque ele abriu, meu irmão, um novo e vivo caminho. É o Cordeiro que abriu. Hebreus vai falar que você se achega à sala do trono, não com medo, mas com ousadia, não no poder que você tem, mas no poder daquele que rasgou os véu, através da tua carne, do teu corpo, ele se rasgou para dar acesso de novo, porque o ser humano estava em treva, estava em pecado, estava no lamaçal, tinha quebrado e não tinha como mais se ligar, mas Deus providenciou para si um justo, um cordeiro, um sangue puro, para que seja derramado de uma vez por todas, para tirar o pecado do mundo. Você e eu não precisa mais viver em pecado. A gente tem o sangue do Cordeiro marcado na nossa vida. Você foi livre do poder do pecado. Toda vez que ele bater a tua porta, meu irmão, regente, vai em direção ao trono de Deus. O autor de Hebreus vai dizer que esse trono, ele está embaixo
base de justiça, mas ele também está em base em misericórdia. Toda vez que você chega lá, toda vez que eu chegar lá, tem misericórdia para a gente, tem misericórdia para todos aqueles que se arrependem. Ele é o Cordeiro de Deus, ele já esteve aqui na terra, ele agora, ele morreu, ele ressuscitou, ele se assentou no alto e sublime trono, e ele agora está governando todas as coisas. O Cordeiro não perdeu o controle, e ele fala que você é bem-aventurado, porque você lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, e ele é o Cordeiro que tirou todo o pecado do mundo. É o nosso Deus, irmão, providenciando para si. O Jeová Jirê, o Deus da providência, providenciou, porque o sangue de bode, sangue de carneiro, sangue de bicho, não tinha como fazer isso, mas o sangue do Filho de Deus, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, o sangue do nosso Deus, abriu esse caminho. Então eu e você, a gente pode confiar, como Abraão, em obediência, como Abraão, em obediência ao altar de Deus, e como Abraão, sacrificar qualquer tipo de promessa, qualquer coisa que venha, porque as promessas em Deus são superiores, e a gente pode olhar e saber que somos selados pelo Espírito, tem o selo, a marca da promessa sobre você. E aí, quando você está selado, perdoado, livre do pecado, agora você pode chegar diante dele e adorá-lo. Digno és de receber força, adoração, louvor, honra e glória, não só hoje, mas para todo sempre. E o texto vai falar que eles faziam isso, querido, dia e noite, sem cessar, rendendo adoração. Se você pudesse ouvir, eu pudesse ouvir o ecoar da sala do trono, sabe o que está acontecendo lá agora? É coroa caindo no chão, é lágrimas de adoração, é alegria de adoração, e o Cordeiro está lá recebendo, porque ele é digno de receber toda adoração. Só, querido, que ele não fez só isso, ele fez isso eternamente. Então o trono do Cordeiro também apronta para um trono que vai ser eterno. O Cordeiro não perde o governo. Então eu não posso, querido, não só saber que ele derramou o seu sangue e ele me salvou, eu preciso de verdade entregar a minha vida para que ele seja Senhor. Ele precisa governar. Ele precisa governar a minha e a tua vida. Você sabe aonde o Cordeiro está? Você sabe? O Cordeiro de Deus, ele está vivo. O sangue do Cordeiro continua suficiente. O sangue do Cordeiro é o sangue que tira o pecado do mundo. É o sangue, meu irmão. É o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus que abriu esse novo e vivo caminho. O Ministério de Louvor vai estar adorando ao Senhor. Enquanto isso, você pensa se você consegue responder aonde está o Cordeiro de Deus para você.